Olá a todos, muito bem-vindo de volta ao podcast da Song Network Portugal e estamos hoje a gravar durante a Casa Aberta 2025 e eu tenho o prazer de estar acompanhado pelo pastor principal da Song Portugal, o pastor Mário Rui Boto, com quem vamos ter aqui uma conversa sobre a igreja local, construir igreja, que eu creio que vai inspirar pastores e líderes que nos estiverem a ouvir. Muito bem-vindo. Obrigado, Francisco. É sempre um prazer estar aqui no podcast da Hillsong Network. Estamos entusiasmados, estamos na semana da Casa Aberta, e tanto a Network como a Casa Aberta têm um propósito de ajudar, apoiar, equipar, inspirar pastores e líderes a construírem a sua igreja local. E eu já te ouvi dizer com alguma frequência que um dos conselhos que darias a pastores é nunca andarem sozinhos. Será que podes falar um bocadinho sobre o coração? Porque é que é importante para um pastor não andar sozinho, a importância das ligações, e como é que nós, através da network e da Casa Aberta, tentamos criar esse espaço para que pastores se juntem e se conectem com algo que os inspira. É, é fundamental nós estabelecermos em tudo na vida e também no ministério, estabelecermos ligações, porque as ligações não são apenas meios de nutrir a nossa vida emocionalmente, elas também são meios de nutrição espiritual. Um, a nossa a nossa alimentação ou nutrição espiritual, ela corre através dos canais dos nossos relacionamentos. Então, as nossas ligações têm sempre um peso muito grande na direção que nós tomamos na vida. Hum. Elas são, ao mesmo tempo, um reflexo da direção da nossa vida e também um fator determinante da Uau. direção da nossa vida. De maneira que andar sozinho não é uma opção para o ministério e escolher bem as nossas ligações, porque as ligações são fontes de vida e canais de passagem de vida. E daí a importância de termos boas Fala um ligações. pouco sobre isso. Então, que ligações são indispensáveis para um líder que quer crescer? Como é que um líder pode escolher bem as ligações? Estamos a falar de pares, estamos a falar de mentores, estamos a falar de equipa. Fala um bocadinho sobre como ser estratégico com estes níveis de ligação. As ligações da nossa vida, elas devem ser multidirecionais, ou seja, nós temos que ter ligações em vários sentidos. Ah, Quando falamos de ter um mentor, Bom, é uma ligação para cima, ou seja, nós estamos a receber input, estamos a receber vida de alguém que nós reconhecemos ou, no mínimo, queremos ir na mesma direção dessa pessoa e sabemos ou pensamos saber que existe uma ligação de propósito, ou seja, o nosso propósito cruza-se com o propósito daquela pessoa. Mas também devemos ter ligações horizontais e ligações descendentes. As ligações horizontais são as pessoas que estão no mesmo nível do que nós, no mesmo estágio da jornada do que nós, e as ligações descendentes são as ligações com pessoas que nós estamos a treinar e que nós estamos a levantar. Então, as nossas ligações têm que ser multidirecionais, ascendentes, horizontais e descendentes. A ascendente é aquilo que nós vulgarmente chamamos a mentoria, não é? Onde nós recebemos o input para irmos ainda onde não fomos, fazermos aquilo que ainda não fazemos, descobrir o que ainda não descobrimos. Depois temos as ligações horizontais, que são os nossos pares, aqueles que estão no mesmo estágio da jornada, e aí há um grande conforto e suporte também emocional, porque estamos na mesma. Há uma linguagem muito comum, uma linguagem que nós nos entendemos com muita facilidade, porque estamos no mesmo estágio de crescimento. E depois as descendentes, que são as pessoas que nós estamos também a treinar. E nós sempre devemos ter as três a funcionar ao mesmo tempo. fantástico. Uma das coisas que eu noto quando falo com alguns pastores sobre este tema é que às vezes há uma certa tensão entre amizade e relações afetivas com alguma intencionalidade em criar relacionamentos de vida que nos apontem para um destino. Hum, Como é que navegas, ou como é que aconselharias alguém a navegar esta possível tensão entre, ok, esta pessoa, este par é um excelente amigo, mas não está alinhado com o meu futuro. Como é que navegas ou aconselhas a navegar esta tensão entre amizade,
relacionamentos com uma ligação afetiva, mas propósito, certeza daquilo que nós queremos para o nosso destino e futuro. Não é muito fácil às vezes definir essas linhas, hum, porque elas cruzam-se obrigatoriamente. Agora, nós temos que entender que há várias expressões de amizade, níveis, profundidade e às vezes propósito também de Hum, amizade. Ah, quando nós, quando nós estabelecemos relações ou ligações de propósito, ligações de vida, ahm, quando se estabelece a relação com o mentor, claro que com o tempo existe ou é desenvolvida uma amizade também. certo. Mas é uma amizade diferente Uhum, da amizade com uhum, um uhum, par. E uhum, é também uma amizade uhum, diferente com a amizade de alguém que estamos a uhum, treinar. uhum, E é também uma amizade diferente com um familiar, que também nós temos uhum. amizade. Claro, O relacionamento familiar, conjugal, pais para filhos, ele não é apenas, e eu atrevo-me a dizer, e não é a base, hum, a amizade em certo, si, certo, mas ela existe, certo, como é lógico. certo. Então, nós, eu creio que o segredo é nós desmistificarmos a amizade e nós percebermos que a amizade ela é flutuante, ela não é estática. Certo, estanque, Ahm, exato, não está parada no tempo. Exato, e não é exato, sempre assim, e exato, tem sempre este exato. formato, tem sempre esta intensidade, tem sempre esta dinâmica, porque se nós tornarmos muito engessados Uhum, nas uhum, dinâmicas da uhum, amizade, uhum. andamos sempre frustrados e a saltar de Uau, amizade em amizade. Porque as amizades têm as suas dinâmicas e nós temos que dar essa flexibilidade fantástico. às dinâmicas das amizades. E nestas relações de ah, mentor, par, discípulo, Equipa, não certo. é? Uhum. Ah, nós temos que aprender que elas têm todas dinâmicas diferentes. E se nós aprendermos isso, nós vamos aprender a gerir essas diferentes dinâmicas na nossa vida. Fantástico. E eu creio que isto é um tema importante para este contexto de pastores e líderes, Porque, repara, eu posso ser amigo ou ter um nível de amizade com alguém que não é uma referência necessariamente para mim. sem dúvida, E não tem problema nenhum sem nisso. Eu dúvida, não tenho que cortar amizade com alguém que decide seguir um caminho sem diferente dúvida, do sem meu. dúvida, Apenas tenho que perceber qual é o lugar dessa amizade na construção do meu propósito. sem dúvida, sem dúvida. E junto com este tema de amizade e de relacionamento está o tema inspiração e o tema estar exposto a realidades que nos inspirem. E nós, com o longo lunch e etc., é natural surgir este tipo de conversas com outros pares e pessoas que estão mais à frente na jornada. E quando às vezes nós falamos em inspiração, em estar exposto a algo maior, qual é que é a importância que isso tem para pastores e líderes exporem-se a algo magnético maior? Ah, qual é que é o poder que isso tem na sua própria vida e na sua liderança? Ah, há uma parte que tem a ver com treinar a nossa mente para coisas maiores. Porque a tendência é nós ficarmos no Uhum, nosso mundo. uhum, Nós construímos um mundo fruto daquilo ao qual nós fomos expostos ou decidimos nos expor. Ahm, mas se nós queremos alargar esse nosso mundo, nós temos que nos expor a coisas que nos desafiam, que top, são maiores do que nós, que questionam o nosso próprio mundo atual. top. Então tem uma parte que é de desafio, uma parte Uhum, que é de mudar a uhum, nossa maneira de uhum, pensar, de alargar os nossos horizontes. Então é muito importante nós nos expormos a coisas maiores para treinar a nossa mente a não ficarmos apenas fechados no mundo ao qual nós fomos uhum, expostos ou uhum, nos expusemos. uhum, Ahm, e depois, por associação, tem também um lado inspiracional. Portanto, tem um lado de alargar de desafio. horizontes, Uhum, de desafio, e que às vezes até pode ser
doloroso, porque quando nós nos expomos a alguma coisa maior, isso pode criar frustração em Era isso nós. que eu te ia perguntar. Eu às vezes ouço essa tensão da frustração. Eu sou exposto a algo maior, mas depois quando volto para o meu mundo, está tão distante daquilo a que eu fui exposto que não sei gerir isso e, portanto, deixo de me expor para não me frustrar. Exatamente. Ou seja, ah, o expor a alguma coisa maior provoca frustração em nós. E nós temos dois caminhos. Ou deixar que a frustração se torne nossa amiga e nos ajude a construir um mundo maior, o nosso mundo se tornar maior, ou nós nos refugiamos no nosso mundo, Exato. com desculpas, Uhum, uhum. com Capas, capas, com sei maquilhagem, lá, exato. isto não é para Uhum, mim, ou uhum, uhum, isto uhum, é que uhum, é a minha zona de uhum, conforto, uhum. isto é o que eu aprendi, e refugiamos no nosso mundo, e assim acalmamos a nossa frustração e vivemos contentes com alguma coisa que se pode tornar mediocridade para nós, porque podemos ir mais longe. Então, o expor alguma coisa maior tem um lado doloroso, que expõe um pouco as limitações do nosso mundo, mas o propósito que eu creio que Deus tem com isso é mostrarmos que nós podemos ir mais longe. E Top, aí depois vem a parte top. inspiracional. Quando nós deixamos que aquilo que nos frustra não nos faça retrair, mas nos inspire a querer chegar lá também. E isso é uma coisa que me apaixona. Uhum. É quando um desafio que provoca frustração em mim cria ao mesmo tempo uma inspiração que me leva a querer alcançar e a conseguir chegar lá também. Então nós temos que gerir a frustração e canalizá-la como combustível para a nossa ação, para nós sairmos do nosso círculo de Top, conforto, do nosso círculo de hábito, porque mexe com os nossos top. hábitos, mexe com o status quo, mexe com a nossa aprendizagem, a nossa rotina, e quando mexe com isso, cria frustração e às vezes até é doloroso. Mas se nós canalizarmos isso e nos inspirarmos para conseguir chegar lá, isso é um combustível para a mudança. E, e uma das coisas importantes que, agora falando para Uhum, pastores, uhum. que é importante os pastores entenderem é que esse desconforto tem que fazer parte do crescimento, senão nós não crescemos. Ficaremos sempre, hum, ficaremos sempre confortáveis com mediocridade. E mediocridade não é uma coisa. Eu não Pois, estou a dizer isto conotação com negativa, não é? conotação Exato, negativa, exato, porque nós todos temos as nossas exato, mediocridades. exato. O que é a mediocridade? É quando nós temos potencial Para mais? para chegar Uhum, mais longe, uhum. mas decidimos ficar onde estamos. Não tem a ver com comparação, porque comparação não é mediocridade. Isso não é nada disso. Certo, Tem a ver com nós temos capacidade e potencial para chegar mais longe, mas decidimos não ir. E isso é que gera a mediocridade. uau. E eu creio que 100% naquilo que tu estás a dizer, e um líder e um pastor que sinta que, ok, eu já virei essa chave, eu estou-me a inspirar, estou-me a expor, vejo mais além, mas depois que tenho a dificuldade em contagiar quem está com ele, a equipa, a abraçar isso e a ir nessa caminhada, essa jornada, o que é que tu dirias a alguém que já abraçou, já viu, mas não consegue criar raízes disso onde está plantado para puxar para a frente? Ah, Que é outra coisa que nós ouvimos de pares dizerem esse tipo de. essa é a grande diferença entre imitação e inspiração. Tu Hum, não consegues inspirar ninguém por imitares. Tu só consegues inspirar por te se tornares, exato. Uhum, adotares e te uhum. tornares. Uau, Ou seja, quando nós somos inspirados por alguma coisa, o mais importante não é começar a imitar tudo aquilo que existe naquilo que nos inspirou. hum, É procurar hum, abraçar e tornar nosso ADN aquilo que nos inspirou. uau, E quando nós realmente acreditamos do fundo do nosso coração
e aquilo se torna a nossa convicção, aquilo se torna o nosso ADN, então nós começamos a inspirar outros, porque imitação não inspira ninguém. Eu orar por uma coisa, sentir-me inspirado, e a única coisa que eu faço com inspiração é imitar o formato, imitar a maneira, isso não vai inspirar ninguém, não vai arrastar ninguém. Mas quando a inspiração me leva a eu mudar, a eu reprogramar as minhas próprias convicções, o meu próprio ADN, há uma moldagem, certo, fiz moldada moldar exato. as nossas convicções, alguma coisa que nos está a inspirar, e até que isso se torna parte de nós mesmos, e só aí é que a gente arrasta os outros. O problema da mobilização, nós nunca mobilizamos ninguém por estratégia, nós só mobilizamos pessoas por inspiração. Só quando nós estamos verdadeiramente inspirados e convencidos de que aquilo que nós estamos a fazer, a direção que nós estamos a dar, é mesmo aquilo que nós queremos, é mesmo a vontade de Deus, só aí é que a gente consegue inspirar os outros. De outra maneira, não se inspira, não se mobiliza. Mobilização não é uma estratégia de marketing. São coisas que podem ajudar, mas a essência não é essa. E a mobilização que nós pretendemos é uma mobilização contínua, não é uma mobilização esporádica. Porque mobilização esporádica tu podes fazer com intensidade esporádica, com um sistema qualquer de comunicação agressivo, esporádico, mas depois termina, quando termina o evento, quando termina o objetivo. Mas para construir a igreja não pode ser uma coisa que termine quando termina um evento, quando termina um casa aberta, quando termina o que é que seja. Tem que ser alguma coisa que passa para o ADN das pessoas. E a inspiração mexe com as convicções das pessoas e faz com que isso se torne um estilo de vida e não apenas um programa. Eu acho que tu tocaste em vários pontos muito importantes, mas eu queria focar-me nesse ponto da jornada de crescimento do líder, de transformação do líder. Para ti, qual é que é o motor, qual é que é o combustível da jornada de transformação de um líder estar disposto de facto a mudar as suas convicções? Porque quando tu és líder tens que ter convicções fortes para liderar, mas depois tens que ter atenção de ok, eu tenho estas convicções e caminho sobre elas, mas agora fui exposto a algo diferente. Como é que eu agora como é que eu integro isso em quem eu sou e me transformo? Como é que foi esse processo para ti? Ou como é que é esse processo? O problema não é mudar as nossas convicções core, porque essas se são core, não devem Sentadas mudar. na palavra, exato. Claro, não tem Certo, nada a ver com isso. certo. Tem a ver com as expressões das nossas convicções. É que às vezes as nossas convicções expressam-se. E muitas vezes nós confundimos a expressão de uma convicção com a convicção em si, porque são coisas diferentes. As convicções são interiores, são invisíveis. Elas tornam-se visíveis quando tu as expressas. Tomas decisões, comunicas, exato. São expressões de convicção. Agora, as expressões de convicção não são necessariamente a convicção, elas expressam as nossas convicções. O grande problema que nós temos com a mudança não é com as convicções, é com as expressões, os formatos, as formas. E nós podemos mudar a forma que nós expressamos convicção sem mudar as nossas convicções. Uau. E muitas vezes a luta é que as pessoas dizem, e bem, eu não quero mudar, eu quero ser fiel às minhas convicções, mas acabam por não mudar a maneira como expressam essas convicções. E depois tornam-se desconectados. Ninguém os entende, ninguém os segue. Porquê? Porque não fizeram a diferença entre a convicção e a sua expressão. Então, nós temos convicções que são eternas, imutáveis, mas a maneira como nós as expressamos, ou seja, a sua visibilidade, ela vai mudando, vai se adaptando, vai se transformando
à medida que nós crescemos, que o tempo passa, que nós lemos o mundo, que nós lemos a sociedade, que nós Uhum. lemos a cultura onde nós estamos, então nós vamos exprimindo de maneira a que elas se tornem claras para as pessoas que nos Interessante. seguem. O que é que para ti dirias que são 2, 3 convicções indispensáveis de um pastor, de um líder, para construir igreja a alto nível? Coisas que não podem falhar, como matriz orientadora. Bem, em primeiro lugar, ele tem que ter a convicção que foi chamado por Deus. É impossível construir igreja sem ter essa convicção profunda. Não é uma profissão, não é Hum, um emprego. Nós temos que ter uma convicção profunda de que fomos chamados por Deus. Porque quem não tem essa convicção profunda não consegue suportar o peso do uau, ministério. Portanto, essa convicção é basilar. Nós temos que ter a convicção que fomos chamados por Deus. E quando nós temos uma convicção que fomos chamados por Deus, ela torna-se inegociável. A chamada de Deus na nossa vida é algo inegociável e é algo para a vida toda. É para a vida toda. Então, essa tem que ser, na minha perspectiva, a primeira convicção inegociável de alguém que quer servir uhum, a uhum, Deus uhum, construindo a igreja. uhum. Ah, outra convicção, para mim, fundamental, é que a igreja é central Fantástico. no plano de Deus para a Salvação do humanidade. mundo. Fantástico. Se nós não Que considerarmos a está um bocado sob igreja, ataque hoje em dia, né? é, se nós não considerarmos que a igreja de Cristo é central no plano de Deus para a humanidade, nós nunca vamos conseguir construí-la. Andamos sempre à Uau, roda, sempre à volta. Então, e é verdade, isso hoje está está sob sob ataque. ataque. Hoje, mesmo em termos de linguagem, a tendência para substituir a palavra igreja por outras palavras ah, que procuram ser similares é muito grande. Mas, se nós queremos realmente construir a igreja de Cristo e a sua expressão, que é a igreja local, nós temos que ter uma convicção profunda de que a igreja é completamente central ao plano Amém, de Deus para a amém, humanidade. amém. Eu diria que estas duas convicções são fundamentais. Ter uma chamada, a convicção que temos uma chamada de Deus, fomos chamados por Deus, e a convicção, sem dúvida nenhuma, de que a igreja é central, é o centro do plano de Deus para a humanidade. Ele fundou a igreja exatamente como catalisador, como centro dos seus planos para a humanidade. Eu diria que estas duas coisas são fundamentais. Poderia acrescentar uma terceira, que é a convicção de que as pessoas são o método de Deus. Hum, Um pastor que não acredite que as pessoas são o método de Deus, dificilmente conseguirá construir a Igreja de Cristo, porque ela é construída por Jesus através de pessoas e a nossa função é ver o potencial das pessoas, reconhecer o dedo, a impressão digital divina na vida das pessoas e levantá-las. Ou seja, nós temos que ter o olho treinado para ver pessoas, não necessariamente coisas, programas, mas ver pessoas. Então eu diria, um pastor tem que ter convicção da chamada. da chamada, inegociável, convicção de que a igreja é central no plano de Deus e a convicção Pessoas são de que método. pessoas são método. Pegando nessa última ponto da tua resposta, tu dirias que pessoas, então, são o maior ativo de um pastor, de um líder, são hum, o maior bem, vamos assim dizer, de um pastor? Eu corrigiria Força. e diria que são o maior bem ah, da igreja. Uhum, uhum. N- Certo, Não, certo, certo. eu estou a ter com um Não, preciosismo não, de não, não, mas eu linguagem entendo, eu entendo. por uma questão. Ah, nós não somos proprietários de Certo, pessoas certo. e Deus não envia pessoas ao nosso caminho para nos ajudar. Uhum. Deus envia pessoas ao caminho de um pastor, de um líder, de um ministro, para nós as Fantástico, ajudarmos. fantástico. É o propósito. Deus dá-nos um propósito, sermos usados por Deus para os treinar
para o propósito que Deus tem para eles. Eles não são ferramentas para o nosso propósito. Fantástico. Porque se nós começarmos a olhar as pessoas que Deus envia como ferramentas nossas, nós acabaremos a tratá-las como ferramentas. E as pessoas não são ferramentas, são pessoas. Eu não gosto muito dessa linguagem de que Certo. eu sou uma ferramenta, Certo. sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu não é uma linguagem que eu gosto. Eu entendo, não estou aqui a criticar quem diz isso e que está errado, Certo. atenção, mas tenho alguma dificuldade, arranha um bocadinho Certo. a minha alma. Sensibilidade. Quando Deus coloca, e Deus envia pessoas para o nosso caminho, mas o primeiro propósito, porque nós somos o dom que Deus dá à igreja, o primeiro propósito é Deus nos usar para as treinar, ajudá-las a elas a alcançarem o propósito. É evidente, quando nós ajudamos as pessoas a alcançarem o propósito, nós nunca andaremos sozinhos. E nós nunca teremos falta de pessoas para nos ajudar e para levantarem os nossos braços. Mas esse não é o objetivo. E eu às vezes ouço pastores, líderes a orarem, a pedirem a Deus, às vezes até a lamentarem o facto de não terem pessoas que os ajudem. Era aí que eu ia chegar agora. Se nós por algum motivo lamentamos o facto de não termos pessoas que nos ajudem, é porque nós não estamos no fundo a cumprir o propósito primário da nossa vida, que é ajudar a elas. Era aí Se que eu ia nós nos chegar. tornamos, olhar para as pessoas e dizer, olha, tenho aqui uma pessoa que me pode ajudar, tenho aqui uma pessoa que me pode ajudar, e esse for o nosso principal objetivo, é bem provável que a gente termine sozinhos, ou com falta de pessoas, ou não sentir apoio. Mas se nós olharmos para elas e dizer assim, olha, o que é que Deus quer fazer através de mim para que aquela pessoa atinja o propósito? E se esse for o objetivo, a ajuda que nós precisamos é um subproduto disso. É uma consequência, não é o objetivo. Então nós temos que entender, Fantástico. o objetivo é ajudar as pessoas. E sermos ajudados, ou a ajuda que vamos receber, é apenas uma consequência disso. Fantástico. Quando alguém diz, eu não tenho gente suficiente, diz-me mais sobre a sua liderança do que sobre as pessoas que estão à volta dele. Eu acho isso extraordinário, porque se de facto pessoas são um método, então um líder tem que ficar expert. Expert agora tem uma conotação negativa, mas tem que se tornar bom a tornar-se o tipo de líder que levanta pessoas à sua volta para cumprir a missão, porque pessoas são um método. E esse shift que falaste então de olhar para as pessoas não como alguém que me vai ajudar, mas na vida de quem eu posso ter um papel transformador na vida do outro, extraordinário. E o que é que dirias? Ok, este é o primeiro passo, o primeiro e o segundo. Primeiro, um pastor entender, ok, pessoas são um método. Este é o maior ativo que a nossa igreja vai ter, não vai ser os equipamentos, os edifícios, são as pessoas que estão aqui. Ok, entendi isso. Entendi que o coração deve ser eu ser um agente de transformação na vida delas e não o contrário. Qual é que seria então o passo a seguir? O que é que tu dirias que são os passos de liderança para construir uma equipa que tem momentum, que tem garra, que vai para a frente, que constrói? Alguns traços de liderança que tenhas observado ao longo do tempo de um líder que constrói equipas com fome, com garra para ir para a frente? Eu creio que a base é aquilo que eu acabei de dizer. É ter uma concepção de ministério correta. É aqui primeiro. Exatamente. Nós temos que ter o nosso conceito de ministério é que vai determinar Top. o ministério que nós temos. A convicção que temos vai determinar a expressão que a gente tem. Exatamente. Exato. Então, se eu tenho uma convicção centrada em Top. mim de ministério, eu não gosto. Mais uma vez, eu quero ter cuidado quando eu procuro desconstruir algumas expressões. Certo. Eu não estou a tentar desconstruir as pessoas que as usam, Certo. porque eu sei que muitas vezes as usam Sim, Sim. não pensando no todo, nas consequências. na consequência Exato. ou na totalidade Certo, da certo. expressão. Mas eu tenho muita dificuldade com a expressão construir o meu ministério. certo, Muita dificuldade. Porque isso não é de todo, ou não deve ser de todo, um objetivo nosso. Fantástico.
eu não estou aqui para construir o meu ministério. O meu ministério, É construir a igreja. que foi Exato. dado por Deus, Uhum. é ajudar as pessoas. Fantástico. Fantástico. Portanto, Fantástico. se eu tiver esta concepção de ministério, dizer assim, olha, Deus colocou-me aqui para eu ajudar as pessoas que Ele colocar no meu caminho a Fantástico. alcançarem o propósito de Deus para a vida delas, eu estou a construir uma equipa. Fantástico. Se eu pensar, não, eu tenho que construir o meu ministério, então eu vou tentar arranjar pessoas para me ajudar a construir o meu ministério. Eu posso arranjar empregados, se eu tiver dinheiro para pagar um staff, mas não é uma equipa, porque nem todos os staffs são equipas. São um grupo de pessoas que são pagas para trabalhar, neste caso na igreja, mas podem não ser uma equipa. Uau. Nem todos o grupo de pessoas que fazem parte do ministério são necessariamente uma equipa. Uau. Uma equipa tem que ter sempre um líder. Fala um pouco sobre isso. Marcas de uma equipa. Acho A que equipa tem que ter um líder e tem que ter um líder que tenha como objetivo principal ajudar as pessoas a alcançar o seu propósito. Esse é, para mim, o traço fundamental de uma equipa. Ter um líder que tenha o entendimento que o seu propósito principal é Uau. ajudá-las Uau. a alcançar o seu propósito. Depois ela estabelece alvos claros, objetivos claros e ajuda as pessoas nessa jornada. Mas isso tem a ver com o conceito de ministério. Para mim é muito importante um pastor, um líder, questionar-se a si mesmo. Fantástico. O que é para ti ministério? Então, se eu tiver este conceito, eu sou o dom de Deus. Eu sou a dádiva de Deus. Deus não dá pessoas aos líderes. Deus dá líderes às pessoas. Deus não dá igrejas aos pastores. Deus dá pastores às igrejas. Uau. Deus não dá ministério às pessoas. Deus dá pessoas ao ministério. Extraordinário. É o que a Bíblia diz. Deus deu uns para apóstolos. Deus deu uns para profetas. Ok? Então, nós somos o dom, nós somos a dádiva que Deus dá à igreja. Nós somos a dádiva que Deus dá às equipas. Então, se nós somos a dádiva, nós somos o dom, é para servir a igreja, para servir as equipas e não elas nos servirem a nós. É evidente que quando nós fazemos isso, existe uma reciprocidade. Top. Mas é fruto do nosso entendimento de ministério. Quando nós damos, nós sempre recebemos. Top. Quando nós semeamos, nós sempre colhemos. Top. Quando nós investimos nos outros e essa é a nossa prioridade, nós vamos receber isso de volta também. Então tem muito a ver com o conceito. E desconstruir esse conceito do meu ministério. Eu estou a construir o meu ministério. Nós não estamos a construir o meu ministério. Ninguém está a construir o meu ministério. Eu não preciso de uma equipa para construir o meu ministério. Eu preciso de uma equipa Uau. porque eu tenho um dom dado por Deus para os ajudar a eles a alcançarem o seu propósito. Fantástico. Nós estamos a terminar, infelizmente, mas tens falado recentemente também sobre a importância do alinhamento e E nós vou hoje, falar na minha sessão de na casa Casa aberta. Aberta, ok? Alinhamento com Deus, alinhamento com a sua palavra. Como é que um pastor desenvolve, cultiva, semeia esse alinhamento na sua equipa, na sua igreja? Eu diria, ouçam a mensagem da sessão 2. Sessão 2, Sessão primeira 2. sábado de manhã. Eu vou falar bastante sobre isso. Mas alinhamento é das coisas mais poderosas nas escrituras. As escrituras nunca colocam princípios uns contra os outros. Eu não sei, Uhum. creio que já disse num Já falas um pouco podcast. sobre isso. Uhum. Eu detesto aquelas tensões falsamente criadas entre verdades bíblicas. Por exemplo, nós precisamos de mais oração e menos louvor, esse tipo de coisas. Isso não tem qualquer fundamento nas escrituras. Porquê? Porque os princípios da Bíblia
eles não competem entre si, Uhum. eles precisam de se alinhar Uhum. entre si. Fantástico. Por exemplo, Fantástico. fé necessita de estar alinhada com obras, porque fé sem obras é morta. Então não é fé contra as obras ou as Certo. obras contra a fé, é alinhamento E não oposição. e não Oposição. oposição. Elas não são ou isto ou aquilo, é alinhadas a fé e precisa estar Top. alinhadas com as obras. Top. Por exemplo, convicções precisam de estar alinhadas com palavras. Certo. Falar daquilo que nós Certo. acreditamos. Nós não podemos dizer que acreditamos numa coisa Certo. e ter Certo. uma conversa completamente diferente. Tem que haver alinhamento. Existem muitos, mas muitos exemplos. Por exemplo, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não estiver alinhado em amar o meu irmão. Entendem? Tem que haver um alinhamento. Há um alinhamento. E toda a dinâmica da vida cristã é feita de alinhamentos. E a construção da própria Igreja de Cristo é feita de alinhamentos. E é um princípio poderosíssimo de estarmos, claro, alinhados com Deus, alinhados com o nosso propósito, alinhados com a palavra de Deus, alinhados uns com os outros. E esse alinhamento vai gerar resultados. Alinhamento, por exemplo, unidade. Quando nós falamos de unidade, o que é Certo. unidade? Certo. Unidade é alinhamento horizontal. Certo. Uau. Horizontal. Horizontal. É alinhamento horizontal. Alinhamento vertical é nós estarmos alinhados com Deus e com o propósito que Ele tem para nós e com a sua palavra. Depois temos um alinhamento horizontal, alinhados uns com os outros. A Bíblia chama estarmos com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Não é em concordância total. Exato. Não é uniformidade. Não é uniformidade. Exato. É alinhamento. Certo. Há um alinhamento. E Atos dos Apóstolos faz uma descrição incrível de alinhamento. Quando diz que eles tinham tudo em comum, vendiam as coisas para que ninguém tivesse necessidade e permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, etc, etc. É um tratado de alinhamento. Top. É um tratado da importância do alinhamento na vida da igreja. Porque é o alinhamento que vai gerar fertilidade, é o alinhamento que vai gerar proteção, é o alinhamento que vai gerar atmosfera. O alinhamento vai gerar todas essas coisas. Top. Mas eu já percebi que está aí dentro. Está aí dentro. Eu não vou dizer mais nada, que é Ok. para guardar para a sessão 2 da Fica Casa o Aberta. teaser. Vão então ouvir a sessão 2 da Casa Aberta 2025. Muito obrigado, Pastor Mário Rui, pelo teu tempo, disponibilidade no meio da Casa Aberta 2025. Alguma coisa que queiras dizer sobre a Casa Aberta, sobre a Network? Declarações finais? Como eu disse no início, o Francisco enfatizou: pastores, colegas, não andem sozinhos. E a Hillsong Network existe exatamente, não é nenhuma cobertura espiritual, não é nenhuma tentativa de que as pessoas imitem aquilo que a Hillsong faz, não, é apenas um grupo de pessoas apaixonadas por construir igreja e que decidem não andar sozinhos e aprendermos uns com os outros. E era uma boa oportunidade de se inscreverem na Hillsong Network. Sem dúvida, fica o convite. Se ainda não viste, não estiveste na Casa Aberta, vai ver todas as sessões. Podes também ir ao Instagram da Hillsong Network, que se chama Hillsong Network Portugal. Fala connosco, vai ao nosso próximo longo lunch e vamos estar juntos a construir a igreja local. Muito obrigado, Pastor Mário, muito obrigado a todos e vemo-nos no próximo podcast da Hillsong Network Portugal.